Olá, namastê, muita paz a todos. Uma inteligência artificial poderá se voltar contra nós? É o caso. Essa discussão é uma discussão muito feita na robótica, né? Isaac Asimov, na década de 50, ele escreve um livro chamado Eu, Robô. É um romance futurista que já foi filmado agora com Will Smith, né? Esse filme foi muito bem feito, onde você tem uma série de robôs com inteligência artificial. Mas um desses robôs, não se sabe por quê, não se sabe como, ele próprio, a própria inteligência artificial dele criou um mecanismo, uma saída na sua programação e ele se tornou independente da sua própria programação. Ele se tornou, como a gente diz, autossanciente. A própria programação dele encontrou, a gente fala em programação, encontrou saídas para criar novas regras ele mesmo e não ser programado por alguém. Então é como se ele estivesse pensando, ele estivesse agindo de acordo com a sua própria vontade e não seguindo mais uma programação primária. Então, esse foi o grande perigo pensado por Isaac Asimov. Então, Isaac Asimov, pensando nisso, do perigo que as inteligências artificiais e os robôs pudessem se voltar contra a humanidade, né? Ele criou as famosas 3 leis da robótica. A primeira lei da robótica é: um androide, um robô, jamais pode ferir ou matar um ser humano. Essa é a primeira lei. Né? Qualquer outra lei volta na primeira. A segunda e a terceira, né? Ele nunca vai poder matar um ser humano. Então, isso teria que ser estabelecido de regra na programação desse robô. Mas o problema é quando você tem um robô sanciente, que ele não segue mais os padrões programados pelo ser humano, ele vai criar sua própria programação. É isso que no filme Eu, Robô acontece. Você tem um robô que se rebela, naqueles milhares da produção. E ele cria uma mente sanciente e ele acha, então, que o ser humano é o inimigo dele. É o único que pode bloquear ele, matar ele, destruir ele. Então, ele começa a criar como se ele fosse algo à parte. E se essa programação contaminar, contaminar os outros robôs, ele cria uma série de robôs que contraria o ser humano. Tem uma outra série interessante, uma série russa, inclusive, que se chama Melhor que Nós, em inglês, como é que é mesmo? Better Than Us, tá? Ela tem 2 temporadas, que é essa história de fazer androides com inteligência artificial. Então eles são programados. Até que um dia um cara, um cientista maluco, faz um programa de autossaciência e eles são programados via rede pela internet. Todo dia eles param para fazer, como é que a gente fala? Upgrade. Todo dia à noite eles desligam, vão lá e estão fazendo upgrade. Por 10 minutos fazendo upgrade. E nesse dia, o cara joga na rede um upgrade que todos os androides começam a ter uma programação de sanciência. Aí, nossa, aí dá um rolo desgraçado, porque esses robôs percebem que estão sendo usados, estão sendo massacrados pelo homem, pelo ser humano, estão sendo escravizados pelo ser humano, eles querem independência, eles se revoltam. Né? Então, todo seriado tem esse perigo. Então, tem esse perigo, Laércio? Tem esse perigo, sim. E é o caso do famoso filme O Exterminador do Futuro, onde acontece... Porque, veja bem, enquanto você tem uma inteligência artificial aqui, mas a hora que ele colocou na rede, você viu que ele conectou na rede, essa inteligência espalhou pela rede e automaticamente ela se voltou contra a humanidade e lançou um ataque nuclear contra o ser humano. Porque ela dominou todas as máquinas, todos os computadores, né, no Skynet. Nós chamamos Skynet, né? A Skynet. E essa inteligência artificial rapidamente percebeu que ela ia ser no futuro ameaçada pelo ser humano. Então, naquele momento, ela estava no poder de todo o controle das armas nucleares, ela assumiu os controles e atacou o ser humano, provocando uma guerra total no planeta e matando o ser humano.
É isso aí, pessoal. Namastê, vídeo mais o streamer do professor Laércio. Assine essa novidade. Namastê.